Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, estávamos desenvolvendo aqui essas ideias, né? E o autor colocou para gente nesse artigo a forma de organização do quadro, né? Que a gente tem que fazer uma organização mental. Lado esquerdo, dividir ele sempre em três partes: esquerdo, central, direito. No lado esquerdo eu coloco o título, os dados da aula, né? Meu nome, data, enfim, disciplina, o roteirinho da aula, né? Na parte central eu desenvolvo o roteiro da aula, e na parte da direita eu uso para desenvolver coisas que vão aparecendo no meio da aula que não, de repente nem tem muito a ver com o desenvolvimento dessa aula, né? Muito bem, essa parte central eu sempre apago, essa parte da esquerda não, eu nunca apago, para o aluno perceber o desenvolvimento da aula. E o lado da direita também ele comenta que você pode ir apagando, né? À medida que ela vai ficando cheia, você vai apagando, tá? Já vi muito professor de cursinho trabalhando exatamente dessa forma, tá? E aí fica a dica: quando você planejar a sua lousa dessa forma, tente fazer o seguinte: tente dividir ela mentalmente em três partes, assim, ó, colocar um espaço mínimo possível do lado direito, tenta colocar o título e o roteiro da aula no menor espaço possível do lado esquerdo e deixar a área mais ampla possível para o desenvolvimento da aula, tá? É um detalhe besta, mas é um detalhe que faz toda a diferença. É muito importante você se atentar a esses detalhes para pensar em ter uma lousa adequada e minimamente organizada. Então, do lado esquerdo aqui você coloca o título, os dados da aula, seu nome, e o roteirinho da aula. Aqui é a área do desenvolvimento, que vai demandar um espaço muito maior. Então você deixa um espaço maior, e aqui você pode passar um traço. Então você escreveu o título, o roteiro, passou um traço. Pronto, você já demarcou essa área, mas faça isso no menor espaço possível. Aqui você passa um tracinho, deixa um espacinho o mínimo possível, né? Porque o desenvolvimento vai ser feito aqui, ó. E aí você vai cortando, ó. Fez lá, desenvolveu o item 1, nananana, ops. Aí fez aqui o de novo, babapá, aqui, ó. Você praticamente teve 3 quadros aqui, né? Terminou o terceiro aqui, apaga esse primeiro aqui. Começa aqui de novo. Depois terminou, apaga esse aqui. Depois vai indo, certo? Muito bem. Ficou claro aqui a organização que ele propõe? Muito bem. Então, vamos para o item C da explicação do moço. No item C, ele fala para a gente sobre a dinâmica de comunicação no quadro. Esse é um item fundamental também, gente. O que ele comenta para a gente inicialmente? Ele comenta que é super importante que a gente não fique muito tempo voltado para o quadro, dando as costas para a turma, sem com ela se comunicar oralmente. Então, gente, parece que é um comentário absolutamente trivial, mas não é. É muito comum, quando você começa a dar aula, você ainda não entende sobre a dinâmica de comunicação no quadro. É muito comum você virar para a turma e falar, aí quando você vira para a lousa para escrever, você para de falar e aí você gera um hiato
dentro da sua aula, um vácuo, e aí os alunos ficam assim, olhando para tua cara, não porque você está virado para a lousa, ficam olhando para as tuas costas e fica daquele jeito, né? Isso é muito esquisito na aula. Então a aula ela precisa ter uma fluidez, uma dinâmica. O tempo todo o professor tem que estar falando com a turma, né, e escrevendo. Daí é que veio a regra de ouro do tio, que o tio falou inicialmente, né? Quando você projeta ou planeja a sua lousa, você tem que planejar de forma a economizar caracteres. Porque quando você planeja dessa forma, o que acontece? O tempo que você perde na confecção da lousa é um tempo reduzido, né? Então, sei lá, como é que eu consigo reduzir os caracteres na minha lousa? Assim, ó, vamos supor, eu tô lá na parte do roteiro da aula, lá do lado esquerdo da minha lousa, tá? Aí tô lá, item 1, item 2, item 3, eu tô dando uma aula sobre isomeria óptica. E aí tem algum momento que eu vou falar sobre carbono quiral. Então, olha só, perceba, ao invés de eu escrever carbono quiral, eu abrevio isso. Então, ó, eu tô lá na lousa, eu escrevo no item 4, carbono quiral. Aí, ó, eu abreviei, né? Então, você tem que dar um jeito de economizar caracteres, ok? Isso faz toda a diferença, gente, quando você está naquela dinâmica de falar para o aluno e escrever na lousa, falar para o aluno e escrever na lousa, né? Você precisa ter sincronia nisso. É extremamente difícil de fazer. As pessoas não acreditam. Eu treino isso no presencial com os alunos no 6º semestre e é uma coisa inacreditável a dificuldade que os alunos têm de fazer isso. Qualquer professor no início de carreira tem uma dificuldade. Muitas vezes o professor até já rodado, que já está acostumado a dar aula, não compreende a importância dessa dinâmica, dessa sincronia entre falar e escrever. Falar e escrever. Tem professor que tem muitos anos de carreira e não percebeu ainda que quando ele vira para o quadro e escreve, né, a sala que está atrás dele perde o foco. Você não pode deixar a sala perder o foco. Você tem que estar o tempo todo com a sala. E aí, existe uma tática também que é muito interessante. Quando eu estou aqui no item 4, escrevendo carbono quiral, eu estou escrevendo e estou falando. Eu estou falando mesmo com o corpo meio virado para a lousa, porque eu estou escrevendo, mas eu estou falando, a sala está me ouvindo. Eu não viro para a lousa, escrevo carbono quiral e deixo aquele vazio no som. Percebe? Tem uma sincronia, tem uma dinâmica, gente. É extremamente difícil de fazer isso, tá? Então, por isso que o tio está falando para vocês que quando você monta uma aula, ela não pode estar poluída de caracteres. Porque se você fica muito tempo, se você perde muito tempo da sua aula escrevendo, né? Montando a sua aula na lousa, ela perde em fluidez, tá? Então, o que a gente vai fazer para a próxima atividade? E aí eu vou deixar um arquivo bem discriminado, detalhando como é que deve ser feito isso. Olha só, nós vamos pensar nessa dinâmica de comunicação e na forma como eu vou construir a minha lousa, pensando sempre em minimizar caracteres, tá? Então, o que o tio vai mostrar aqui para vocês? Quando eu dava aula, assim, no objetivo, né? Quando eu dava aula nas escolas, eu sempre via professor planejando aula.
né? E uma forma muito interessante de planejar a aula é com a folhinha de sulfite e de fazer ela assim, ó. Quer ver, ó? Você divide ela assim, ó, ao meio aqui, em 3 partes aqui, ó. Aqui, ó. Gente, se você reparar bem, isso aqui, ó, ficou proporcional a uma lousa, ó. Não ficou bem proporcional, mas ficou, né? Se você olhar a lousa lá do IFE e olhar essas dimensões, ó, essa dimensão e essa, ela é muito parecida com a lousa do IFE, ou com as lousas de um modo geral, né? Ó, você tem a parte da introdução, a parte central e a parte da direita. Lembrando que essa parte da introdução aqui, ó, você tem que jogar essa linha o mais para cá possível, né? E essa parte da direita também, essa linha o mais para cá possível, né? Mas aí, gente, olha só, cada quadradinho desse daqui, ó, é meio que uma área de trabalho da lousa. Então, o que eu quero que vocês façam na próxima atividade? E aproveitando as reflexões que a gente está fazendo aqui e a respeito do artigo, eu vou dar um tema para cada aluno e vocês vão planejar uma aula de GLS, uma aula giz, lousa e saliva, dessa forma que eu te está mostrando. Esse quadrinho aqui, ó, você vai colocar título e a introdução, né, o roteiro da aula, e nos demais você vai colocar o desenvolvimento da aula, tá? A parte dos dados complementares que vão surgindo no decorrer da aula, essa parte você não precisa planejar, porque é meio que um imponderável que aparece, né? Então, professor, qual que é a massa do nitrogênio, né? Aí você bota lá no cantinho da lousa, quer dizer, não era uma coisa que você tinha programado, né? Então, o lado direito você não precisa programar, mas aí a parte do desenvolvimento é muito interessante. Então, uma aula bem planejadinha, você pode pensar ela assim, ó, em esse item aqui, ó, aqui você coloca a parte da introdução, né, do roteiro de aula e o título, e aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de lousa para você desenvolver a sua aula, né? E aí, galera, é muito interessante porque quando você pensa em economia de caracteres, você pensa nessa dinâmica de comunicação no quadro, né? Tenta se imaginar, né? Quando você for montar essa aula do jeito que o tio está falando, eu quero que você faça pensando em economizar caracteres e pensando nessa comunicação de você, da comunicação do registro físico, né, com a parte oral, onde você vai estar falando com os alunos. Então você não pode simplesmente virar para a lousa e ir escrevendo e falando o tempo todo virado para a lousa. Ou tem professor que fica só escrevendo e não fala nada. Pô, piorou, né? Fica uma aula morta. Então a ideia é que você fique escrevendo e falando, escreve um pouquinho e falando ao mesmo tempo que está escrevendo, está falando, né? E aí tem hora que você vira para a turma e continua a falar, certo? Sem escrever. Quando você tem essa dinâmica, o que te permite essa dinâmica é um quadro não muito poluído, né? Um quadro com um pequeno número de caracteres, tá? Então, esse tipo de exercício é o que vocês vão fazer para a semana que vem para mim. Vocês vão montar uma aula de giz, lousa e saliva. Professor, é de qualquer jeito? Não. Eu acho que eu vou montar um arquivinho do Word para vocês, ou montar uma videoaula, onde eu vou dar as diretrizes. Eu vou dar para vocês três referenciais, né? Um material apostilado e 2 livros diferentes, de 2 autores diferentes, eu vou mandar, tá? Lá no e-mail da sala, essa parte mais detalhada de como é que tem que ser a atividade dessa semana, eu vou mandar lá no e-mail da sala, tá? E aí você vai
montar uma aula desse tipo para mim. Sempre pensando em alguns momentos ele fala sobre a corzinha, né? Então, se eu usei no item 1 aqui, que fala do assunto XY, eu começo a lousa aqui, ó, com o item 1 XY e com a mesma corzinha, né? Então, é bom para dar destaque para os títulos, para os subtítulos, tá? Diferenciar do branco da lousa. Sempre dê cores para a coisa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque isso daqui na verdade é uma cola, né? É a cola da aula do professor. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, quando eu estou montando a minha aula, eu escolho uma cor ou um lápis, né? Para botar, por exemplo, algum recado para mim mesmo. Então, sei lá, tem uma palavra que eu sei que eu sempre esqueço dela. Então, eu escrevo a palavra aqui, ó, né? A lápis. Ou seja, a lápis não está fazendo parte da aula, não é uma coisa que eu vou registrar na lousa, né? Então, perceba que você precisa começar a criar mecanismos de cola para você mesmo. Isso é planejar a aula, gente. Isso é fazer o planejamento da aula GLS. Você precisa ter o registro físico, precisa fazer o desenho, você tem um mapa mental dela. Quando você tem isso em mãos, isso aqui... parece bobeira, mas te traz uma segurança imensa na hora de fazer. Você já está com o Zap 7 Copa na mão, cara. Você já sabe o começo, o meio e o fim da sua aula. Você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um tema, você tem um objetivo para cumprir em relação àquele tema. E você já sabe exatamente o caminho para chegar nesse objetivo, tá? E esse caminho já está todo formalizado, já tem uma receitinha de bolo. Você só precisa pegar esse caminho e passar ele, né, com os seus alunos, e formalizando as informações na lousa e conversando com os seus alunos. É extremamente interessante esse tipo de atividade. Seria muito mais interessante se a gente estivesse no presencial e você pudesse dar essa aula, porque é isso que a gente faz, né? E aí, à medida que a aula você vai trazendo erros, né? Então você não consegue estabelecer uma dinâmica legal, a gente vai corrigindo, a gente vai conversando e tudo mais. Tudo bem? Ficou claro? Então, numa atividade posterior a essa, o tio vai detalhar para cada aluno vai ter um tema diferente e vai ter que montar uma aula diferente. E eu vou mandar 3 referências para vocês. A tua aula vai ter que ser montada baseado nessas 3 referências. Sempre é bom, gente, quando você vai montar uma aula, você utilizar mais do que uma referência, tá? Te traz uma riqueza, te traz pluralidade, te traz uma riqueza no olhar. É bem legal, tá? Muito bem, mas dei uma escapada aqui, né? Totalmente pertinente. Vamos voltar para o texto em si, né? Aqui, gente, não vamos voltar para o texto, não. Aqui, na parte, por exemplo, do desenvolvimento, né? Quando a gente olha lá para... Então, você tem o lado esquerdo. Já estou bagunçando minha aula aqui, ó, tá vendo? Você tem o lado esquerdo, você tem o lado direito. Vamos ver aqui. Cadê minhas folhinhas? Cadê que ele fala aqui pra gente? Isso, tá aqui. Opa. Aí, pronto, voltei nela. Na parte central, né? Onde você tem a possibilidade de trabalhar o desenvolvimento da aula, você pode apagar constantemente, mas não esqueça, né, aqui é a hora de você colocar esquemas, gráficos, desenhos, demonstrações, né? Ele coloca isso no texto. Então não é para escrever, gente. No desenvolvimento você não pode escrever, não é texto que é colocado aqui, são esquemas, são gráficos, desenhos, demonstrações, né? E coisas sempre com economia de caracteres, de modo que você consiga ter a dinâmica de o tempo todo escrever ao mesmo tempo que está falando,
olhando para a lousa, obviamente, naquele momento, mas parando e olhando para o público, tá? Muito bem. Eu vou colocar aqui algumas coisas. Eu tenho um formulário de avaliação de aula, porque quando eu peço para o nosso aluno montar a aula GLS e ele dá essa aula lá na sala para a gente, eu tenho um formulário de avaliação da aula do aluno, onde eu observo. Esse formulário é como se fosse uma colinha para mim, né? Para eu observar aspectos da aula do meu aluno, né? Então, o primeiro item do meu formulário é: fez introdução? Ou seja, escreveu essa parte da esquerda, né? E essa introdução tem que ser feita no começo. Olha, pessoal, o título da nossa aula é tal, coloca em vermelho. Olha, o roteirinho da nossa aula é esse aqui, ó, ou introdução, né? Olha, o nosso objetivo é tal. Para cumprir nosso objetivo, inicialmente a gente vai falar o assunto 1, depois vamos falar sobre o assunto tal, né? Então, isso é a introdução na aula. O aluno precisa saber onde ele vai chegar, né? O segundo item lá da minha colinha é: o recorte foi adequado para 30 minutos? Né? Então, você tem que pensar, montar sua aula pensando em 30 minutos. E aí fica a dica, gente. Uma aula de 30 minutos, se você não conseguiu montar ela em uma folha, né? Ó, uma folha que eu digo você pode fazer essa folhinha aqui, ó, assim, ó, riscar ela em 6, do jeito na frente e atrás, em 6 partes, certo? Pronto. Se você não conseguiu montar uma aula em uma folha, uma aula de 30 minutos em uma folha, quer dizer que tua aula não está bem sucinta, né? Você não está fazendo economia de caracteres, tua aula não está bem planejada, tá? Então, uma aula bem planejada é uma aula que você consegue, isso pensando em 30 minutos, obviamente. Você tem uma aula de 4 horas, falando feito o homem da cobra, aí não dá para economizar né? Não dá para fazer em uma folha, muitas vezes. Tá? Então, o segundo item é: recorte foi adequado? Tá? O outro, eu avalio a voz, né? Outro item é a escolha da sequência dos conteúdos, se foi bem feita, a letra, tá? Explorou outras linguagens, ou seja, desenvolveu a linguagem de gráfico, de tabela no meio da argumentação. Não é todo o conteúdo que dá para fazer isso, né? Então, tem conteúdo que não preciso usar tabela, tem conteúdo que eu não preciso usar gráfico, mas é uma coisa que sempre quando dá para eu montar minha aula utilizando gráfico e tabela, acho que é interessante. Outro ponto, organização da lousa. Lembrando, o artigo diz: a lousa foi feita para organizar a vida do aluno, não foi feita para atrapalhar. Então, a organização da lousa é fundamental. Outro ponto, problema de conteúdo, que normalmente isso acaba não tendo. Outro ponto, dinâmica da escrita e fala. Aí eu deixo aqui como observação para mim mesmo: deixa hiato. Ou seja, a aula ficou morta, o aluno parou de falar. Isso eu não vou poder avaliar, mas o que eu quero que você faça é montar o registro físico da aula, montar a sua cola de aula pensando nisso. Ora bola, se tua aula vir poluída de caracteres, eu posso olhar e falar assim: poxa, como é que você vai formalizar tudo isso na lousa? Escrever isso sem deixar o tal do hiato, né? Aí o próximo item é: lousa limpa ou poluída? Economizou caracteres? Ó, tudo isso eu estou avaliando. Montou esquemas interessantes? Então, montou esqueminha interessante, né? Colocou ali, é muito utilizado assim, você coloca uma palavra e coloca chaves aqui, aí coloca isso aqui, papapá, né? Então, ou então você puxa uma seta aqui na palavra, outra seta, enfim, montou esquemas interessantes. Outro item, fez transposição didática, refletiu com os alunos, usou e abusou dos exemplos e analogias, né? Tudo isso é fundamental para enriquecer a aula. Claro que isso não dá para eu avaliar em vocês, né? Eu só vou avaliar o registro físico, não dá para saber se você
usou e abusou de analogias e tudo mais. E aí, obviamente, né, você lembra dessa historinha que o tio colocou para vocês, que eu botava colinha aqui, né? Eu escrevia aqui uma palavra que eu sabia que eu ia esquecer, papapá. Eu fazia isso também com exemplos e analogias. Então, eu não vou formalizar o exemplo, faz parte da minha fala. Eu não vou formalizar a analogia, né? Então, para eu não esquecer o exemplo e a analogia, eu boto uma colinha aqui a lápis, né? Tudo bem? Pensou no contexto, no significado e importância daquele conteúdo, na justificativa daquele conteúdo, né? Tudo isso foi refletido em sala de aula, né? Tudo isso é importante para a gente avaliar. Deu destaque adequado para os conteúdos realmente relevantes? O que é uma boa aula, gente? Uma boa aula é como pintar um quadro. Quando o artista consegue dar destaque para aquilo que efetivamente importa e colocar como pano de fundo aquelas informações que são secundárias, ou seja, não tão importantes, ficou perfeito, né? Então, dar uma boa aula é isso. Um professor que consegue dar uma boa aula é aquele que consegue dar destaque para o que é efetivamente importante e coloca como pano de fundo aquilo que é secundário. Agora, se ele coloca tudo no mesmo patamar, você não consegue discernir o que importa, o que não importa. Fica uma aula esquisita, fica uma aula plana, sem profundidade, né? Fica um negócio esquisito. Então, isso é importante. O outro ponto que eu avalio é o seu trato com a sala foi promissor, se foi divertido, se foi simpático, se foi espontâneo, né? Se teve vontade de ensinar, né? Se teve preocupação. Isso é importante numa aula, né? O professor que consegue conduzir a sala com delicadeza, com fluidez, com espontaneidade, isso é muito importante numa aula. Outro ponto que eu coloco elabora perguntas, é socrático, né? Uma aula onde você pergunta, você, sabe, consegue estabelecer conexão com a sala, é muito legal fazer isso. Aí eu coloco, se é inseguro, eu coloquei lá, inseguro, ponto de interrogação, né? Então, é importante perceber um professor seguro, tá? De modo geral, são esses itens que o tio analisa quando vocês estão dando a aulinha lá para mim, né? Claro que eu não vou conseguir avaliar nada, mas o registro físico de vocês eu consigo, tá? Então, numa outra atividade que eu ainda estou para decidir se eu gravo uma aula ou explico num arquivinho do Word, o tio vai detalhar tudo isso. Cada aluno vai ficar com um tema diferente. E aí, a partir dessas 3 referências que estarão lá no e-mail de vocês, vocês vão montar essas aulas, tá? E aí vocês vão me entregar isso aí para o tio no domingo, no próximo domingo, que é dia... não lembro que dia que é, dia 20, acho. Tá? Pode ser dia 20, dia 21, enfim. Beleza? Nós não terminamos a discussão do texto. Eu vou parando o vídeo por aqui, porque está dando 29 minutos e a gente já volta, tá? No item que estávamos no texto. O que a gente estava no texto mesmo? Estávamos falando sobre a dinâmica de comunicação no quadro, tá? Voltamos no item C, então, que fala sobre a dinâmica de comunicação no quadro. Beijo, beijo e até a próxima atividade.